Oi. Dando continuidade à história de Getúlio Vargas no poder, em 1937, então, é feito um plano chamado Plano Cohen, no qual consistia numa história, né, que ele usou de pretexto para continuar no poder, que dizia que os comunistas iriam tomar o país. Então, ele fez esse plano, né, na intenção de que a população ficasse do lado dele, já que todo mundo tinha medo do que podia ser o comunismo, enfim. E aí dá certo, porque ele continua no poder em 1937, ele fecha o Congresso e faz uma nova Constituição. Na verdade, essa Constituição já tinha sido criada por ele secretamente para substituir a Constituição de 1934. E essa nova Constituição, então, ela dizia que tinha que ter um poder centralizado, ficou conhecida até por ser um fascismo, né, uma Constituição polaca, porque estava sendo comparada com a Constituição e com a forma de governo da Polônia. Então, falava que era uma Constituição fascista, onde o Senado e a Câmara deixou de existir, as pessoas que iriam governar o governo junto com Getúlio Vargas era escolhida por ele, as pessoas, os trabalhadores, eles podiam fazer greve ou se associar a algum sindicato desde que passasse tudo pelo governo. Então, ele tinha total controle de tudo, tá? Essa é a Constituição de 37. Detalhe, esse novo governo de Getúlio, chamado Estado Novo, ficou conhecido por ser um período de censura, perseguição à oposição. Então, foi muito rígido nesse aspecto. Ninguém podia falar algo contra o governo, ninguém podia violar o que ele falasse, enfim. Então, a gente conhece esse período também como se fosse a ditadura de Getúlio Vargas, tá? Então, nesse período, ele também criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse departamento, ele era responsável por fiscalizar tudo que ia no ar para poder censurar ou não, né? Então, tudo que ia no ar em TV, jornais, rádio, enfim, tinha que passar por esse DIP. E esse DIP, ele também ficou responsável pelas propagandas políticas de Getúlio Vargas, né? Porque eles tinham a intenção de personificar a imagem de Getúlio Vargas como o Estado, né? Então, ele se preocupava muito com a imagem de Getúlio. Tudo mudou nessa época devido à imagem de Getúlio. Então, eles faziam propagandas até em livros didáticos, para vocês terem noção, tá? Nessa época, a política econômica de Getúlio Vargas ficou conhecida por aumento industrial no país, tá? Então, devido à relação diplomática que ele tinha com os Estados Unidos, principalmente, ele conseguiu empréstimos para melhorar a industrialização no Brasil. Então, a gente não tinha indústria de base. A partir desse momento foi criado essas indústrias. Indústrias de bases são essas indústrias de matéria-prima. As indústrias que dão base para aparecer outras indústrias, né? E servem também como assistência para as outras indústrias. Então, para vocês terem ideia, a gente não tinha nem indústria bélica nessa época. Então, começou a surgir a partir desse momento, né? Indústrias de açúcar e álcool, indústrias de minérios, a Vale, que a gente conhece, é famosa por várias coisas atuais que vem acontecendo em desastres, principalmente. Enfim, foi nessa época que ela surgiu. Então, esse aspecto econômico foi muito importante, né? Porque Getúlio, ele inovou a industrialização no Brasil através de empréstimos, tá? E como que enfraqueceu, então, esse governo dele que era todo poderoso? O governo de Getúlio Vargas só enfraqueceu porque, devido a essa relação diplomática que ele tinha com os Estados Unidos, quando começou a Segunda Guerra Mundial, em 1939, o Brasil ele se manteve bem neutro, né, e não partiu para lado nenhum. Mas, devido a essa relação com os Estados Unidos, assim que os Estados Unidos entra na Segunda Guerra Mundial, ele começa a pressionar o Brasil para ter uma participação e uma decisão ao lado deles, né, ao lado dos aliados. E aí o Brasil manda
uma tropa para participar dessa Segunda Guerra Mundial e ainda empresta a cidade, né, de Natal usada por Estados Unidos. E aí a gente percebe que nesse momento foi uma grande contradição. Porque o Brasil ele entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, que era uma democracia, quando na verdade aqui mesmo a gente estava vivendo uma ditadura fascista, né? Ou seja, ele entra totalmente contraditório, ele tinha que ter entrado do lado do eixo, não do lado dos aliados. E aí isso enfraquece muito o governo dele, muito mesmo. Aí é nesse momento que ele começa a perceber que começa várias manifestações contra o seu governo e tal, e ele começa um processo de redemocratização no Brasil. Então ele cria a lei de anistia, onde os presos políticos podiam voltar para o Brasil, ele deixa começar a ser criado novos partidos políticos, ele tenta fazer de tudo para reverter essa situação para o governo dele não enfraquecer. Mas não adianta nada, porque em 1945 ele cria uma lei financeira chamada Lei Antitruste, no qual dificultava a entrada do capital estrangeiro no Brasil. E a intenção era bacana. A intenção dele era valorizar a moeda do Brasil, né? E não a do exterior. Mas isso foi muito mal visto pelos Estados Unidos, que tinham uma relação diplomática com ele, e alguns empresários também que tinham relação com os Estados Unidos aqui no Brasil. Então, diante disso, começa uma pressão muito forte no seu governo e ele renuncia em 1945. Ele sai do governo. Aí a gente vai ver que vai ter outras eleições e quem entra vai ser o Dutra, tá? Então é isso. Próximo vídeo eu vou falar da Segunda Guerra Mundial e da participação do Brasil nela. Fiquem ligados. Beijos.